Olá, pessoal, dando continuidade ao último livro, o último capítulo do livro 1, né? Hoje vamos falar sobre música. O livro vem trazer, né, que assim como o teatro, a dança, as artes visuais, a música também está pautada desde os tempos primórdios da humanidade. Aí ele diz que é possível que o homem primitivo tenha utilizado a música para atrair ou também afastar os animais, através de assovios, pios e batuques. Muito se acredita que eles usavam de recursos naturais, né? Como bambu, ossos, frutos secos, né? Troncos e casco de animais para fabricar os seus instrumentos musicais, certo? Então, hoje a gente vai começar a ver a questão de musical, de ondas sonoras, né? Intensidade, altura do som, duração, timbre, certo? Em relação à questão musical. O som tem algumas características importantes para a composição musical, como a intensidade, a altura, duração, timbre e densidade. A intensidade do som é o que chamamos de dia a dia de volume, muito embora não seja esse termo que seja utilizado no campo da física. A intensidade pode ser forte, média ou fraca, tá, pessoal? Quando o som é forte, dizemos que está com alta intensidade, o que está relacionado com a vibração das ondas sonoras ao se propagarem no ar. Confundir a intensidade com o volume causa outro problema, pois é comum dizermos que o som está alto, mas quando alguém diz isso, geralmente está se referindo à força do som e não à sua altura. Parece meio confuso a princípio, mas a altura é outro elemento do som, que não tem nada a ver com o volume ou a intensidade. Então, o que é altura em música? A altura do som é a frequência da vibração de uma onda sonora, que pode ser grave ou aguda em termos de posição, em relação a outras frequências. Por exemplo, se consideramos a sequência da escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a nota Dó é mais grave em relação à nota Si, que é mais aguda. Os sons dos pratos de uma bateria ou de um bumbo têm alturas indefinidas, por exemplo. Já a duração é o período de tempo em que o som ou o silêncio acontece em um determinado contexto rítmico. Há diversos exemplos no dia a dia de sons de curta e longa duração, tá, gente? Já o timbre é uma das qualidades do som que possibilitam diferenciar uma mesma nota, de igual intensidade e altura. Quando é tocado em instrumentos diferentes, por exemplo, conseguimos diferenciar um dó tocado no piano do mesmo dó tocado no violão, graças ao timbre, que é uma diferente entre os instrumentos e outros. O mesmo acontece com a voz humana. Cada pessoa tem um tom de voz diferente. A minha voz é diferente da voz de vocês. O timbre é como a impressão digital do som. E cada um tem uma impressão digital diferente, né, gente? A gente já sabe em relação a isso. Quando falamos de densidade, refere-se à quantidade de sons que estão sendo produzidos simultaneamente em um ambiente. Quando diversos instrumentos de uma orquestra são executados simultaneamente, ao mesmo momento. Isso produz uma grande densidade de sons, enquanto o instrumento realizando um solo sem acompanhante gera uma pequena densidade de sons. Em uma sala de aula, né, que todo mundo resolve falar ao mesmo tempo, a gente não consegue entender uma grande densidade de sons, um volume alto de barulho? Elementos formais e a composição musical. O que é a composição de uma música? É a sua criação. É feita principalmente com base em 3 elementos formais. Quais são esses elementos formais, tia? A harmonia, o ritmo e a melodia, tá? A harmonia é a combinação de várias notas musicais que soam ao mesmo tempo. Se a gente observar alguém tocando uma música popular no violão ou na guitarra, verá que a sua mão esquerda, se for destro, pressiona as cordas em pontos distintos ao mesmo tempo, produzindo um acorde. Em termos mais amplos, quando alguns acordes são tocados em uma sequência lógica, temos uma harmonia. Já a melodia consiste em uma sequência de notas organizadas de modo a fazer sentido musical, dentro de um padrão rítmico, para quem escuta. Quando a gente canta uma música, está executando a melodia dessa música de forma ritmada, pois cada nota tem uma duração definida dentro da composição. Na maior parte das músicas, a melodia é geralmente acompanhada pela
harmonia, sendo esta última tocada por instrumentos que possibilitam fazer vários sons simultâneos, como é o caso do piano, do acordeão ou de violão. Já o ritmo, por sua vez, é a divisão do tempo dentro de uma ordem, em partes que podem ser percebidas e medidas. Quando escutamos sons de um golpe de cavalo, podemos verificar que há um ritmo. Quem nunca tocou uma bateria imaginária? Na música ocidental, normalmente o ritmo obedece à métrica regular, com tempos fortes e fracos que podem ser contados, como quando contamos de modo regular. 1, 2, 3, 4. Sempre a gente dá ênfase ao 1. Cada gênero musical tem diferente organização de tempo, que é o elemento que distingue de outros gêneros. Os diferentes timbres e as suas categorias dos instrumentos. Além dos elementos utilizados para se compor uma música, devem-se considerar também as escolhas quanto à combinação dos diferentes timbres, seja de instrumentos, de voz ou dos dois, tanto de timbres quanto de instrumentos, tá? Os instrumentos musicais são divididos em 4 categorias, segundo as suas características físicas, de acordo com o sistema que foi definido por Rosbots e Sanche em 1914. Aí são elas, a gente vai estudar agora cada uma. Os instrumentos de cordas, que também são chamados de cordofones, são aqueles cujo som é pela vibração das cordas. Para que ocorra a vibração das cordas, elas podem ser dedilhadas, como a harpa, pinçadas, isto é, tocadas, por exemplo, com o uso de paletas ou unhas, como a guitarras, tangidas como um arco, como é o caso do violino e do violoncelo, ou percutidas, como ocorre no berimbau, em que é uma corda que é batida com uma baqueta. Você sabia que o piano é um instrumento classificado como de cordas percutidas, em que um martelo é acionado pela tecla que bate na corda que fica dentro de uma caixa de ressonância? Já os instrumentos de percussão com membranas, que são conhecidos como brenofones, são os quais o som é produzido por meio de uma membrana, como ocorre com os tambores de um modo em geral. Podem ser subdivididos em membrofones percutidos, como a maioria dos tambores, e friccionados, como a cuíca, e são muito usados nas músicas de samba. Os instrumentos de percussão com som produzido usando o próprio corpo, os idiofones, são aqueles em que a vibração do corpo do instrumento produz som, a exemplo do gongo, do triângulo, do xilofone, da castanhola, do chocalho e dos pratos. Os instrumentos de sopro, os aerofones, é aqueles em que o ar é o agente que produz a vibração. O ar pode ser produzido naturalmente por meio de mecanismos ou soprado. Entre os aerofones, podemos citar a flauta, o saxofone, o órgão, a sanfona e a voz humana, que também é um instrumento. Não existem evidências científicas que possibilitem estabelecer exatamente em que período da pré-história a música nasceu. Afinal, há várias incertezas sobre o último século. Imagine sobre o que passou há mais de 40 anos. Podemos, no máximo, imaginar como isso pode ter acontecido em termos de etapa evolutivas. De acordo com o historiador Rolando de Candé, é possível que inicialmente o homem tenha adquirido um senso de organização rítmica elementar, utilizando a batida com bastões e o próprio corpo para extrair sons percussivos. Em outra fase, ele pode ter procurado reproduzir os sons da natureza utilizando a boca ou a garganta. A observação de aspectos referentes aos diferentes timbres e altura das vozes pode em seguida ter ajudado a desenvolver a percepção musical. Milhares de anos depois, por volta de 2000 a.C., já na Grécia Antiga, surgiu a palavra música, do grego musikos, que diz respeito às musas, à poesia e à arte, especificamente à música. As musas eram deusas mitológicas de quem os poetas e outros artistas criativos, pensadores e filósofos dependiam para ter inspiração. E foi também na Grécia que viria uma grande contribuição para a música, com base nas ideias do matemático e filósofo Pitágoras. Ele desenvolveu uma ligação entre a música e a matemática, utilizando um instrumento de corda chamado monocórdio, ou seja, um instrumento de uma corda só. Pitágoras observou que a corda, quando continha elementos que a subdividiam, produzia diferentes sons em cada subdivisão. Com isso, ele descobriu a escala diatômica de tons e semitons, que é usada no mundo ocidental. Dó, ré,
Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Dó. Tá, gente? Com isso, a gente conclui o livro 1 de arte, tá? Vou deixar no plural as atividades que vocês devem fazer, bem como uma pesquisa sobre Beethoven. Beijos, estou morrendo de saudades.